Jornal da Rede Alesp. As contas não param de chegar nesse começo de ano. Depois de um ano tão complicado por causa da pandemia, como se organizar para não entrar no vermelho? Pois é, quem vai dar dicas importantes para manter o equilíbrio financeiro é o economista Guilherme Prado, especialista justamente em investimentos e finanças. Guilherme, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Qual a melhor maneira para manter o orçamento em dia, Guilherme? Eu creio que a dica de ouro, e muita gente negligencia, mas é muito simples, é colocar na ponta do lápis. Colocar na ponta do lápis e, obviamente, se você gosta do uso de aplicativos, você também pode fazer dessa forma, ou até mesmo em uma simples planilha. Agora, doutor, bom dia. Quem fala aqui é a Júlia. Todo mês, o senhor falou, né? Colocar na ponta do lápis. Todo mês acabam surgindo alguma conta que não estava prevista. Então, como colocar esse na ponta do lápis? Coloca principalmente as contas já previstas em todo mês e você faz uma projeção do que você gastaria mês sim e mês não com alguma outra questão? Como organizar essa planilha, então? Tá, então vamos começar aqui como que a gente faz isso. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente entender o que são os nossos gastos essenciais. O que a gente vai gastar e não tem como reduzir. Digo isso como moradia, água, luz, telefone e agora também, né, mais que essencial durante a pandemia foi o uso do Wi-Fi e da internet. Então são coisas que não tem como a gente cortar, podemos reduzir, reavaliar, mas você coloca, já é previsível. Em cima disso, você consegue subtrair dos seus ganhos e entender, digamos ali, quanto sobrou, se eu posso dizer assim. E com isso, você consegue entender se você consegue comprar uma roupa nova, se você consegue, digamos, gastar mais com restaurante, ou comprar até um medicamento. É diferente porque você precisa de um ajuste ali, mesmo que para esse tipo de gasto, né? Então, mas o meu ponto principal é que você entender o que são esses custos essenciais de vida, o que você vai gastar todos os meses, independente de qualquer coisa, né? E depois você pode aí entender como ficam as suas finanças e na onde você pode gastar. Guilherme, às vezes a gente vê que as pessoas, até pela crise financeira que nós enfrentamos, né, pela crise econômica, as pessoas pegam ali o cartão de crédito e começam a comprar tudo, né? Se ela vai numa padaria ali comprar pãozinho e leite, ela usa o cartão de crédito. Isso é um bom negócio ou é o começo da entrada numa fria, Guilherme? Depende. Eu diria que o que eu mais gosto, a analogia melhor que eu gosto de fazer do cartão de crédito, é uma faca de dois gumes. Ele pode ser muito benéfico, porque, afinal, ele é um crédito com 40 dias sem juros, né? Ou ele pode ser muito maléfico para quem não sabe usá-lo. Então, muitas vezes, para quem não sabe, o Brasil é uma das maiores indústrias de cartão de crédito no mundo hoje, né? Somos os maiores usuários de cartão de crédito, disparado. Então, dito isso, o que acontece? As pessoas confundem crédito com dinheiro em conta. Então, muitas vezes as pessoas têm ali um cartão de crédito que é do tamanho, digamos assim, o mesmo valor que a renda ou maior que a renda e saem usando como se fosse dinheiro em conta. A minha dica mais simples e básica seria: você tem que escolher, ou você usa tudo no débito, ou você usa tudo no crédito. Porque, como eu disse, o cartão de crédito também tem seus benefícios, né? Então, digamos assim, eu uso meu cartão de crédito e só uso o cartão de crédito para ir na padaria, por exemplo. Mas eu não uso débito em hipótese alguma, a não ser que seja alguma coisa muito específica e que não tem como eu pagar com crédito mesmo. Agora, doutor Guilherme, o senhor está falando sobre cartão de crédito.
em especial na pandemia, muita gente começou a usar ou usou ainda mais os aplicativos de mobilidade. E muitas vezes coloca no crédito e só coloca lá no crédito, não vê o valor da corrida e afins. Também pode ser perigoso essa questão? Com certeza. Hoje, como você disse, eu diria até que para quem mora na capital, fazer isso pode ser um desleixo muito grande e um ladrão das suas finanças, se eu posso assim dizer, né, de uma forma até que vulgar aqui. E se você não coloca isso na ponta do lápis novamente, né? Então, o que eu faço em casos como esse, que as pessoas, digamos, não estão acostumadas, compra o crédito antes. Ou seja, o que eu estou dizendo? Você consegue usar uma quantidade de crédito, diria assim, você estipula, vou usar esse mês R$300 de Uber. Então, você vai lá no Uber e compra esses R$300 e aí funciona como um pré-pago. Entendeu? Isso é uma das formas que você pode, digamos, começar a se policiar se você entra nessa ladainha, se eu posso dizer assim, você entra nesse entrave. Se você sabe que você ainda não tem esse tipo de, digamos, de organização. Agora, Guilherme, todas as vezes que eu faço uma entrevista com economista, com especialista em finanças, eu fico preocupado porque fica muito claro que o brasileiro ele não tem uma educação financeira. O brasileiro, aquele que tem um salário bom, ele costuma se endividar porque ele compra mais do que ele tem para pagar. Aquele que tem um salário que não é tão bom assim também está endividado porque acaba gastando mais com o que precisa do que ele tem dinheiro em conta. E por que no Brasil não se tem uma educação financeira desde a base, desde as crianças ali, para que a gente se torne adultos com um pouco mais de noção de como nós devemos gastar o nosso dinheiro, de quais são as prioridades? Por que no Brasil isso é tão falho, hein, Guilherme? Eu diria que não é só no Brasil, é no mundo. Mas, sim, no Brasil a gente tem um problema muito sério com isso. Isso é uma das minhas bandeiras principais, é ajudar os brasileiros a entenderem, no mínimo, o básico de educação financeira. Eu trabalhei em comunidades por mais de 5 anos, levando educação financeira para quem mais precisa, como você mesmo disse. E eu atribuiria isso a alguns pontos. Importante a gente lembrar que antes de 94, antes da implementação do real, a gente tinha superinflações, então as pessoas tinham que comprar as coisas, senão o dinheiro ele perdia valor e da noite para o dia, né? Literalmente. Eu era pequeno nessa época, não lembro com tanto, não tenho tantas recordações assim, mas lembro pouco, né? Mas dito isso, a gente tem essa herança, digamos assim, da casa própria, do carro próprio, e hoje as coisas mudaram. Né? Hoje a gente tem uma inflação, digamos, até que controlada, temos um dinheiro, uma moeda relativamente estável, comparado com o que a gente tinha 30 anos atrás. Então, eu diria que, sim, é uma questão hereditária e a gente sempre viveu em crise. Né? Então, é muito importante os princípios de educação financeira comportamental, até eu diria. Aqui eu não estou falando de matemática, eu estou falando de saber gastar o seu dinheiro. Então, o que as pessoas, digamos, temos alguns problemas em comunidades, que é a questão do pertencimento. Então, eles têm que comprar determinadas coisas para se sentir parte da sociedade. Isso é um grande problema, porque muitas vezes eles não conseguem comprar, ou, digamos, conseguem comprar aquele tênis de 600, 700 reais, ou aquela roupa cara, enfim. Já agora dizendo da classe média, eles já se sentem na liberdade de comprar mais coisas e acabam se endividando mais. Então, o que eu diria para alguém que é da classe média é tenta voltar às casas e vive de uma forma um pouco mais modesta para você poder ser capaz de juntar mais dinheiro.
Então, digamos aqui, se você tem uma renda média de R$ 6.000, tenta viver com uma renda média de R$ 4.000. Então, talvez a gente não entenda esses parâmetros ou esses princípios e por várias causas aqui, mas, como você disse, a educação financeira independe de renda, independe de classe social. O Guilherme, quando você falou da classe média ali, tentando às vezes gastar para também se manter ali de igual para igual com seu vizinho, por exemplo, nós estamos falando também de uma preocupação com status, que a gente não quer ficar para trás quando a gente se compara ao nosso colega de trabalho, quando a gente se compara ao nosso vizinho ali de moradia. Existe essa preocupação com status e isso também acaba acarretando no endividamento, principalmente dessa classe média? Com certeza, com certeza. Isso é um problema muito sério e crônico. Eu diria que aqui no meu bairro, onde eu estou, as pessoas, durante a pandemia eu observei que muitas pessoas começaram a sair das suas casas ou perder, digamos, esse status, perder renda e tiveram que se mudar, né? E isso para mim é um sinal de que as pessoas, talvez, muitas delas não tinham o planejamento financeiro delas em dia. Então, a pandemia só piorou isso, né? Então, que eu posso dar um exemplo bem claro, já mudando um pouquinho o assunto, olha a situação dos nossos restaurantes na cidade de São Paulo. Eles estão cada vez se deteriorando mais pela questão da pandemia e mudando a dinâmica deles, e se eles não se reinventarem, eles morrem, né? Imagina alguém que tinha um restaurante pré-pandemia, né, antes da pandemia, e agora? Olha a indústria de entretenimento, por exemplo. Imagina alguém de classe média, digamos assim, alguém que era responsável por fazer grandes eventos na cidade de São Paulo e da noite para o dia perdeu 100% do seu ganha-pão. E se essa pessoa não tinha uma reserva de emergência ali, se ela não tinha aquilo planejado, ela está em sérios problemas agora. Agora, Guilherme, uma outra questão, até puxando ainda um pouco o que o Fábio disse sobre educação financeira, e você querer se equiparar ao seu vizinho ou a outra pessoa que você conhece, já li algumas coisas com relação a você pensar de um outro modo. Quanto do seu tempo, do valor do seu trabalho custa um determinado objeto e talvez a partir disso as pessoas pensassem diferente na hora de gastar um dinheiro que não tem. Por exemplo, você quer comprar, você deu o exemplo, né, de comprar o tênis ali de R$600, quanto vale na sua hora trabalhada isso? Funcionaria pensar desse modo? Nem sempre as pessoas realmente sabem quanto vale a sua hora de trabalho. Sim, é uma métrica bem interessante. Eu, particularmente, não uso ela, mas eu acho que é uma métrica muito legal para as pessoas se conscientizarem a comprarem determinadas coisas. Porque, dá um exemplo aqui, vou comprar o tênis. Eu preciso desse tênis? Talvez não. Quanto custa esse tênis? Custa R$600. Quantas horas eu preciso trabalhar? Preciso trabalhar 3 dias para comprar esse tênis. 4 dias ou uma semana. E aí a pessoa vai ponderar, a pessoa vai entender o quanto custa, né? Como você mesmo disse, a hora dela. Então, é uma forma dela se conscientizar. É muito interessante essa abordagem. Como você falou, é interessante porque muitas vezes, né, Fábio, as pessoas realmente não sabem do seu salário, óbvio, né, no final do mês, mas não sabem o quanto você ganha por hora. E eu acho que quando você pensa desse lado, usa essa métrica, né? Poxa, então para comprar esse tênis ou esse outro bem, eu tenho que trabalhar 3 dias por tantas horas, a pessoa fica mais ressabiada ou no sentido, peraí, eu preciso mesmo? Talvez ela pense um pouco mais, né, Fábio, né, Guilherme?
Exatamente, exatamente. Eu gosto de uma teoria bem simples. Quando se fala de dinheiro, eu tento exemplificar e deixar mais fácil possível, para as pessoas poderem compreender, poderem implementar no seu dia a dia. Então, eu falo da seguinte maneira. Você precisa gastar montinho e ganhar montão. Então, se você pensa nessa forma, essa diferença vai ser o que você vai poder investir ou você poder poupar para o futuro, para os filhos, ou o que seja, uma viagem. Então, sempre tenta pensar dessa forma. Gasta montinho e ganha montão. Ô, Guilherme, você falou aí já desse pensamento do montinho, do montão. Então, vamos aqui imaginar hipoteticamente que tivesse aqui uma pessoa falando com você neste momento e te pedindo algumas dicas ali, uma coisa que a pessoa possa anotar mesmo num caderninho e que ela possa tentar adotar essas práticas no dia a dia dela. Quais as dicas que você daria para essa pessoa para que ela não se endividasse tanto, para que ela conseguisse equilibrar melhor as suas finanças mensais? Legal, Fábio. Primeiro de tudo, regra de ouro, como eu falei no começo. Entenda as suas finanças, entenda quem você é. É um processo de autoconhecimento, você saber para onde está indo o seu dinheiro. Isso é o primeiro passo. Coloca no papel, coloca na planilha, coloca no aplicativo. Entende quais são esses ladrões do dinheiro. Um deles pode ser os aplicativos de mobilidade, como aí citados. Ou pode ser pedidos de comida, né? Durante a pandemia isso também aumentou bastante. Então, entenda, faça esse exercício de autoconhecimento. Segundo, entendeu quais são esses ladrões do seu dinheiro, tenta reduzi-los, tenta fazer as refeições em casa, utilizar... Bom, transporte público talvez não seja tanto indicado para determinadas pessoas, mas tente otimizar, então, aí as suas viagens. Enfim, veja onde você pode cortar, onde que é possível você cortar, fazer esses cortes. Tente negociar o seu contrato de celular, de internet, que durante a pandemia isso também é uma coisa que pode ser explorado. Então, depois que você fez essa redução, você se autoconheceu, sabe para onde está indo o seu dinheiro, faça uma reserva de emergência. O que eu estou falando por reserva de emergência? Tenha o suficiente para se sustentar durante 6 meses a 1 ano. E aí depende do perfil de cada um. Por quê? Porque em 6 meses a pessoa, se ela perder o emprego, ela consegue se reinventar. Ou talvez durante 1 ano. Né? Então, como eu disse, vai depender muito do perfil. E aí sim a gente pode começar a falar de investimento e falar de projetos maiores de acúmulo de patrimônio. Perfeito, Guilherme Prado, economista, especialista então aí em investimentos e finanças. Obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Até uma próxima. Obrigado. Você falou de educação financeira, Fábio. Eu lembrei de uma questão. Uma vez meu filho tinha R$20. E aí nós entramos numa loja e óbvio que nada na loja custava R$20. Ele ficou tão decepcionado que ele não poderia usar o dinheiro dele. Eu falei, viu? Assim você começa a entender por que a gente guarda o dinheiro e pensa no que comprar. Mas assim, na hora ele tomou um susto, mas é isso, a educação financeira é isso, é entender, né? Perfeito, Julie. Se todos os pais fizessem isso com as crianças quando jovens, né? Porque depois, quando a gente cresce, a gente aprende da pior forma possível,
que o dinheiro nem sempre dá para comprar tudo que a gente quer. Então, essa educação financeira partindo de exemplos bem fáceis, bem simples de serem assimilados assim para uma criança, eu acho que ajuda bastante essa criança no futuro. A gente tenta, né, Fábio? Mas seguimos aqui.